Olá, boa noite, tudo bom? Quinta-feira à noite. Hoje é um bate-papo esotérico, místico. Um bate-papo de um assunto fascinante. De um assunto que a gente tem muita curiosidade. Alguns já conhecem, alguns ouvem falar, mas acho que a gente vai ser bem interessante, vai ser bem esclarecedor, tá? Entender um pouco desse universo de yoga. Nossa convidada, daqui a pouco tá chegando, tá? E ela vai esclarecer, tirar todas as dúvidas. Num momento como esse, a gente percebe que algumas pessoas estão voltando o seu olhar para si próprio, para enfim, se organizar, fazendo algumas reflexões. Eu mesmo, em vários momentos essa época de isolamento social, me pego aqui reavaliando conceitos e entendendo que a origem de vários problemas está no passado. A gente tem que praticar alguns exercícios de perdão. Ó, a André tá chegando, ela vai contar pra gente um pouco sobre isso. Tá? Olá. Olá, tudo bem, Jorge? Tudo bom e você? Tudo jóia. Tudo bem, Então, graças a Deus. eu tava falando aqui, que é quando eu abri, que acho que mais do que nunca esse momento está provocando em algumas pessoas momentos de reflexão, momentos de tentar entender, tentar se compreender no momento de ficar sozinho, ficar em casa ou ficar com a família. Eu acho que a gente não me lembro de outro momento assim que a nossa geração experimentou, que sair de casa tornou-se algo perigoso, né? E aí, eu, quando pensei esse tema e acompanhando o seu trabalho, falei, acho que vai ser bem interessante a gente ouvir um pouco. Primeiro de tudo, eu te agradeço por aceitar esse bate-papo, tá? E eu quero que você conte um pouquinho da sua história e até onde você chegou dessa sua descoberta esotérica, mística, ou qual outra palavra que possa ser utilizada. Bom, eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada de falar de um assunto que eu amo. Na verdade, assim, a gente se conhece do mundo jornalístico, né? Mais precisamente da gastronomia, né, Jorge? Uhum. Na verdade, eu me formei em administração de empresas, depois eu fui trabalhar em banco e me meti um pouco com moda, depois fiz o jornalismo, na verdade eu fiz uma pós-graduação em jornalismo por conta dessa parte de moda, mas acabei embrenhando para o mundo da gastronomia e aí começou a minha vida na parte de gastronomia, né, do jornalismo. Mas antes disso, na verdade, como eu trabalhava lá com moda, eu já tinha até feito um contato com você pelo blog, pelo Mundo Moda, né? E fui caminhando nessa área de jornalismo, de gastronomia, de moda. Só que assim, a parte pode se dizer esotérica, holística, mística, cada um coloca de uma certa forma, eu entendo bem todas, acho que todas falam a mesma língua. Ela começou desde sempre, né? E todo mundo fala que, assim, como uma boa pisciana, eu estou bem envolvida com o mundo místico, né? E desde sempre eu gostei dessas coisas, de natureza, de ficar um pouquinho tranquila. Eu fiz balé e o balé traz essa tranquilidade,
tem esse lance com a música clássica, que também tem um pouquinho dessa parte energética, né? De ouvir uma música que te acalma. E tudo tem a ver. E eu comecei mesmo a fuçar sem querer no mundo místico, acho que eu tinha uns 20 anos, né? Tinha pessoas na minha volta nessa época que trabalhavam com isso, que trabalhavam até com essas energias radiônicas, que na época né, era outro nome, eu não entendia, ficava fascinada e ficava querendo saber o que era mais, só que assim, sempre curiosa, sempre eu ia lá, lia um pouquinho sobre isso, né? Não tinha internet naquela época, então a gente conversava um pouquinho, mas as coisas eram meio devagar, ou era um pouquinho mais obscura, ainda tinha muito misticismo do lado pesado, trazendo pro lado religioso, e hoje a gente entende que nem tem tanto, não tem a ver com religião, né? Tem a ver com outras coisas, com energia, enfim. Então, eu vim de uma família que como é que fala? Evangélicos, vamos dizer assim, evangélicos. Então, assim, eu tinha uma curiosidade, mas eu tinha um receio até entender e saber separar as coisas, né, do holístico com a religião, que eu não entendia na época, eu ficava meio assim, achava também que era isso daí, mas tinha curiosidade e sempre ia e buscava e ia atrás. Então, começou assim uma história. Sempre foi paralelo, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, mas sempre tive as outras práticas, como para mim, né? Fazia as práticas para mim. E aí, em um certo momento, eu vi a necessidade de fazer para os outros também. Foi aí que eu comecei a embrear nesse mundo holístico. São dois universos, em princípio, muito conflitantes, né? O lado corporativo, que é aquele lado profissional, aquele lado de o foco é o financeiro, porque, afinal de contas, vivemos no mundo capitalista, precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, sim. né? Então, e muitas vezes esse universo corporativo, muitas vezes uma das regras é a pressão, né? Você tem que estar com a pressão como se fosse um mantra, né? E trabalhar com outras referências do misticismo, o lado holístico, ou qual foi a energia que saia disso, é algo que na minha concepção, muito diferente, né? Como que você administrava esses dois lados que são bastante conflitantes? Hoje nem tanto, mas na época que eu comecei era conflitante porque assim, parecia que fazia parte do jogo ter o estresse. Parecia que as pessoas funcionavam com estresse. Então assim, meta, reuniões, broncas, você levava bronca e às vezes você nem sabia por quê. Então assim, fazia parte, era legal você chegar em casa e assim, nossa, meu dia hoje foi pesado, meu dia hoje, parecia que era legal isso. E só que as pessoas viviam isso, mas de alguma forma ficavam incomodadas. Eu ficava incomodada, muitas vezes eu deixei de lado a parte de relaxar, a gente relaxava assim, vamos sair para beber, vamos sair para dançar, vamos sair. Só que eu percebi com o tempo que isso não relaxava, isso tapeava. Isso ia deixando a gente, naquele momento, a gente tirava só o foco daquela pressão e punha o foco em outra pressão, vamos dizer, que era balada, bebida, barulho. Então, eu fui percebendo que até dá para encaixar, Jorge, mas assim, eu fui percebendo que eu precisava mais da parte de meditação, de relaxar, de paz, de não ter muito barulho na minha cabeça, do que do mundo corporativo, da pressão. Eu já não tinha mais paciência, né? Aí você vai ficando mais velho, você também vai perdendo a paciência. Mas ainda tem filho para criar, né? Tem casa, tem conta para pagar. Não, vamos aguentar. Só que tem uma hora que você surta. E aí às vezes você surta até em silêncio, e você surta e você não desempenha aquela sua função tão bem que você acaba perdendo o emprego, perdendo algumas coisas, e aí você fala, será que tá valendo a pena eu voltar? Eu me lembro muito bem que eu saí do banco e eu tava assim no meu nível de banco de estresse, eu tomava 4 comprimidos para dor de cabeça por dia, e tinha criança. Oi. Mas quando eu Deu uma perdi, tá travadinha. ouvindo? Voltou? Peraí, voltou.
Voltou? É que para mim não travou, continuei falando. Então, quando eu perdi o emprego no banco, que eu queria, mas quando eu perdi eu fiquei um pouco assustada, eu fui atrás de outro emprego. E me surgiu uma vaga em outro banco. Eu lembro, Jorge, até hoje, que a hora que eu passei a porta giratória para fazer entrevista no banco, meu coração começou a disparar, eu comecei a suar, a minha boca secou só de passar a porta giratória, de imaginar que eu ia voltar para aquele mundo corporativo louco do banco. Não passei na entrevista e não fiz questão de passar na entrevista, eu não queria, né? E aí eu fui percebendo que eu queria uma coisa mais leve para mim. Aí eu tentei sair de tudo. Falei, vou fazer só essa coisa mais leve. Também não pagou a conta, né? Não dava, no final do mês não pagava a conta. Então eu fui tentando uma hora aqui, uma hora ali, até que eu fui encaixando. E encaixei, em algum momento eu encaixei. Só que assim, hoje eu me vejo só trabalhando e vivendo, porque acaba se tornando um estilo de vida, só nessa parte energética. Né? Não vou viver de meditação, não, vou trabalhar, tem coisa para fazer, trabalho bastante, mas eu trabalho dentro do que eu amo, não que as outras coisas eu não amasse, mas é diferente. Eu trabalho no meu tempo, na minha sintonia, eu consegui entender como eu funciono dentro disso. Então isso para mim foi uma mágica, só que assim, não foi da noite pro dia, né? Eu comecei isso com 20 anos, eu tô com 48. Então, quer dizer, é um processo, é uma vida, né? Então, para mim foi gratificante, né? Mas é lógico que eu nunca vou falar para alguém que muitas pessoas eu queria trabalhar assim, como você faz. Assim, olha, tudo bem, mas não vai chutar o pau da barraca lá, porque depois a coisa não dá certo, você estressa mais. Vai com calma, vai conhecendo o mundo das terapias holísticas, que é bonito, que é legal. Mas uma coisa que eu percebi é que, assim, hoje eu penso, eu preciso ajudar essas pessoas. Só que eu também não posso chegar para um pai de família e falar, você está estressado demais, você tem que largar seu emprego. Não posso fazer isso. Então a gente foi, tanto eu quanto outras pessoas da terapia holística, foi adaptando isso para eles. Então, por exemplo, você está trabalhando sob pressão, você tá no seu limite. Tudo bem, vem aqui com a gente, né? Com os terapeutas holísticos, com yoga, com meditação, e a gente vai encaixando isso gradativamente na tua vida para que você continue neste mundo corporativo que faz parte da tua vida. Não precisa sair, você precisa equilibrar, controlar os dois. Aí funciona. Então é isso que a gente está levando para essas pessoas. Porque nem todo mundo vai poder deixar o emprego ou deixar o trabalho e também agora eu vou viver de pintar quadro. Tudo bem, alguns dão certo, outros não. Você não pode chutar o pau da barraca. Então a gente vai equilibrando, tentando fazer eles entenderem como encaixa o que te dá prazer e te dá leveza, ou até mesmo esse trabalho. Tem muita gente que gosta de banco, de mundo corporativo, tem gente que ama e eu entendo isso. Só que dentro daquela pressão, como eu posso ficar leve? Então dá para fazer isso, né? Aconteceu no começo do ano, teve uma matéria fazendo uma entrevista com duas pessoas. Um era no Rio de Janeiro e começou com um tio que era campeão de multas, né? Nem sei quantas. E ele, se você visse assim, a figura, você ia entender que combinava com ele. E aí, a repórter fez um contraponto com outro personagem e era um rapaz que trabalhava no exército, mas ele não explicou o que ele fazia durante o dia, e à noite ele trabalhava como Uber. E ele transitava pelo Rio de Janeiro há muitos anos e já fazia, acho que uns 2 ou 3 anos que ele não recebia nenhuma multa. Ou até um pouco mais. E eu fiquei curioso, né? E aí a repórter saiu com ele, e transitando e tal. E aí ela perguntou para ele qual que era o segredo, né? Que a palavra que a gente usa é essa. Ele falou, olha, eu não me estresso com nada. Se a pessoa está atrás de mim e ela pressiona para eu sair da frente, eu faço a conversão, ela passa. Se a pessoa buzinar de forma indevida, eu olho para ela e sigo em frente. Então, ele contou que a partir do momento que ele resolveu não dar atenção a isso, ao externo,
e se preocupar em fazer um bom trabalho dele como motorista, talvez isso acabou, de uma certa forma, ele seguindo, não sei se, procurando ter um ritmo normal, seguir a velocidade correta, e ele deixou de ser multado. Sabe que essa entrevista me pegou de um jeito que eu fui me testando, porque eu sempre fui uma pessoa que realmente no trânsito me estressava bastante. Eu sou aqueles assim que a pessoa fazia uma conversão errada, eu falava, pô, o cara não fez autoescola, não sabe não sei o quê. Era muito comum. Sim. Tem um trajeto que eu passo por um cruzamento, e claramente o cruzamento, que é são exatamente né, um cruzamento que não é para fazer a conversão errada, que é possível que vem carro de todos os lados, e é muito comum, sempre tem erro. E sempre eu me incomodava. Depois dessa reportagem, eu comecei a prestar atenção e falei, nossa, o cara está super certo. Porque é o seguinte, por que eu vou mudar o meu dia me estressando com um comportamento O alheio? externo. E o que eu posso fazer para mudar aquilo? Nada. Você Então, pode mudar você. Exato. Então, eu estou me policiando. Eu não digo para você que, olha, a matéria foi iluminada a partir daquele momento. Não. Mas me tocou. Porque eu fico me policiando para realmente... não que eu diga assim, eu não me preocupo com o outro. Não. Naquele recorte específico do trânsito, daquela coisa, tipo assim... Eu não me incomodo com aquele outro. Se ele faz uma conversão errada, se ele não segue a lei de trânsito, problema dele, não é comigo. Tem uma frase que fala, seja no mundo aquilo que você gostaria que o outro fosse, né? Alguma coisa assim. Então, assim, eu vou fazer a minha parte, eu vou ser tranquila, porque assim, uma coisa é fato, já a gente vai entendendo isso com o tempo, com a maturidade também. Eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa que ela tá te buzinando, te xingando, eu não sei o que aconteceu com ela, pode ser mil coisas, se não vem ao caso. Eu estou bem. Então, se eu estou bem, nada vai me afetar. Tá? Agora, se eu acordar também estressado, e aí entra muito do que a gente vai conversar sobre yoga, meditação, se eu acordar já estressado, eu realmente vou sair daqui e vou xingar na conversão, no sinal vermelho. E é doido, porque assim, eu já fui para o Rio de Janeiro e o trânsito no Rio de Janeiro é muito louco, porque abre o sinal, ninguém já está buzinando. Se você não tiver um controle, você vai realmente, você vai fazer com que a parte ruim te domine. E aí seu dia vai ser horrível, você vai xingar o chefe, vai dar tudo errado. Aí depois chega no final de você, eu sou um azarado. Ué, peraí. Vamos rever desde a primeira, da hora que você abriu o olho de manhã, como que foi seu dia? E se poderia ser diferente? Então é isso que eu sempre falo. Ó, falando nisso, aquele beabá assim, bem básico. O que é, primeiro, é yoga ou yoga? Tanto faz. É yoga ou yoga, não tem uma definição, não tem uma maneira certa de falar. Pode ser yoga com I, com Y, yoga. Eu falo E o que yoga, é? mas se falar yoga não está errado. A yoga, na verdade, ela é a palavra significa unir, controlar, tá? O yoga, na verdade, é um estilo de vida, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, eu quero fazer yoga, muitas pessoas chegam e falam assim, eu quero fazer yoga, ou seja, eu quero fazer a ginástica, né? Eu quero fazer lá as posturas. Ok, é uma porta de entrada, mas o yoga não é só isso. Tá? O yoga é um estilo de vida. Yoga significa união, controlar. Então é unir o seu corpo físico, o bem-estar do seu corpo físico, do seu corpo mental e emocional, psique, da sua energia, que a gente tem energia, em uma coisa só. E equilibrar e controlar isso. Então, yoga, eu sempre achei que o yoga fosse uma meditação. Eu sempre sinto que é uma meditação o yoga. Porque cada vez que você faz uma postura, né, um asana, né, o asana são as posturas que você faz dentro do yoga, você tem que se concentrar tanto no que você está fazendo, sem peso nenhum, que você entra tanto dentro de você, que vira uma meditação. Então o yoga é um estilo de vida, porque ele tem um todo, não é só a prática, é a prática, é o seu comportamento no dia a dia, né? Tem uma palavra que a gente usa, uma prática que a gente fala que chama ahimsa, que significa a não violência. E a não violência não é só com o outro, com o ambiente, é com você também, tá?
Então, a sua alimentação, o seu comportamento aí fora. Então, por exemplo, eu vou lá linda, maravilhosa, de segunda a sexta, faço yoga toda linda, né? Aí eu saio na rua, vejo alguém fazer alguma coisa que me incomodou e xingo. Bom, já quebrou seu yoga, já não é mais yoga. Já quebrou toda. Eu sou yoga, tá? Então, porque não que você vai ser 100% contra a lógica, que a gente perde a cabeça. Teve outro dia, foi muito engraçado e triste ao mesmo tempo. Eu fui ao mercado e a gente todo sempre tomando cuidado. Tive que sair com a minha mãe e fomos ao mercado. E parei no estacionamento do mercado. E na frente da vaga que eu tava, tinha uma mulher passando, uma moça passando com 2 crianças, uma no carrinho e uma maiorzinha. E ela assustou com o meu carro entrando. E ela olhou muito feio para mim. Aí eu desci do carro, ela olhando assim pra mim, eu olhei pra ela e falei assim, ué, o que foi? Ela falou assim, você ia me atropelar? Aí eu falei assim, ia, porque eu acordei com a intenção de matar uma mãe com 2 crianças. Eu falei, lógico que eu não ia te atropelar. Só que aquilo me irritou. E eu fui grossa com ela. Entrei no mercado com a minha mãe e falei, a mulher tá pensando, né? Aí eu olhei e falei assim, Andréia, como que você foi grossa com a mulher com 2 crianças? Ela assustou. Falei, mãe, não tô conseguindo me concentrar no mercado, peraí. Fui lá no caixa, ela já tava saindo. Falei, moça, pelo amor de Deus, você me desculpa. Eu fui grossa com você. Eu sei que você assustou e... Enfim, me desculpa. Quer dizer, então, o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre a gente vai ter essa paciência. Talvez você passe no cruzamento um dia e aquele dia você tá irritado e você vai se estressar com aquilo. Tá tudo bem, porque a gente é imperfeito. Mas reconhecer isso e falar, opa, peraí, eu não quero ser essa pessoa, como eu posso mudar? Bom, então eu vou lá pedir desculpa, ou eu vou, no trânsito não dá para pedir desculpa, mas eu vou no próximo tentar me policiar mais. É o trabalho de um yogi, né? É um trabalho de... Então o yoga não é só aquela ginástica, sim, faz parte, é maravilhosa, eu falo para todo mundo fazer, mas não é só aquilo. É o meditar, é o cuidar da sua saúde, é o que você come, é o que você põe para fora, né? Porque o que a gente fala também é muito importante. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é o que vem para dentro e o que vai para fora. Então, o yoga é tudo isso. Então, quando a gente fala yoga, é realmente unir e controlar todos os nossos aspectos, físico, mental, emocional, equilibrar isso e tentar se manter no aqui e agora, vivenciar esse momento aqui e agora. Isso difícil. é o yoga. Tá. É difícil começar a fazê-lo? Não é. Não é, porque assim, às vezes as pessoas, tem várias vertentes, às vezes as pessoas chegam e falam assim, ai gente, yoga, aquele negocinho chato que fica parado lá, não é, primeiro que não é só isso, yoga é bem puxadinho, mas ele não é uma prática difícil, porque assim, a rinsa, que é a não violência, ela, para você entender melhor, a não violência é com o seu corpo mesmo, então assim, quando as pessoas começam a procurar yoga, que vai lá na internet e clica, ou no Instagram, blá, blá, o que acontece? Ela vê aquelas posturas mirabolantes, de ponta cabeça, a perna aqui, né, virado para lá. Tem isso? Tem. Só que você não precisa fazer aquilo. Se você fizer 2 posturas bem tranquila, sei lá, tem uma postura que é você sentado e vai até põe a mão no pé, a gente chama de pinça, que o corpo dobra assim. Você vai até seu limite. Aquilo já é yoga. A yoga não é você fazer a postura na perfeição correta. A yoga é fazer aquilo no seu limite. E a rinsa significa não se violente. Não precisa se violentar, não precisa ser agressivo com você. Faça no seu limite, mas faça. Mas também não precisa fazer assim, né? De qualquer jeito. Faça. Tem um professor Hermógenes, ele falava muito que você vai, quando estiver muito apertado, você solta um pouquinho, quando estiver muito solto, você aperta um pouquinho. Então é aquele limite de não sentir dor. Você se esforça, mas não sente dor. Qualquer um pode fazer. Eu dava aula quando eu comecei a fazer o estágio, quando eu me formei
como instrutora, eu dava aula para terceira idade aqui no salão da igreja do bairro, e eram só senhoras. Elas faziam igual eu? Não, mas elas tentavam e já era yoga. Então, yoga é fazer essa prática. Todo mundo pode fazer? Todo mundo, não tem restrição. Até quem não tem perna, quem não tem braço, pessoas que não tenham todas as habilidades, todo mundo pode fazer yoga, desde um bebezinho até uma pessoa da terceira idade. Então, falando sobre isso, eu li que o yoga emagrece. Como que funciona isso? Porque assim, na verdade, a gente tem a prática, né? É o que eu te falei, a prática, que muita gente fala assim, você fica lá, todo zen. Não, tem prática, você fazer os movimentos no seu corpo, isso requer uma habilidade, um aquecimento. Então, isso emagrece, porque é uma prática física. Então, ponto. Uma prática física emagrece. Lógico que não é só isso que vai fazer emagrecer. Quando você entra no yoga de corpo e alma, vamos dizer assim, você realmente está disposto a virar o yoga, você acaba fazendo outras práticas, como, por exemplo, alimentação é uma coisa que muda. Né? Na verdade, um dos motivos que eu saí, né, da gastronomia, do jornalismo gastronômico, foi porque eu não como mais carne, eu não como mais animal há 3 anos, vai fazer 3 anos. Porque virou yoga, não comer mais carne? Não, é opcional, você pode virar o yoga e comer carne, não é uma regra, é opcional. Só que você vai estudando, vai interagindo tanto com o yoga que você larga, você não quer mais. Tá? É opcional. Então você muda a sua alimentação de uma forma que você acaba emagrecendo. Mas a prática do yoga para emagrecer é diária, porque a gente pratica todos os dias. Quem faz yoga pratica todos os dias. Eu quero praticar 2 vezes na semana. Tá ótimo, comece. Eu quero praticar uma. Ótimo, também comece. Só faça alguma coisa. Agora, se você faz a prática todos os dias, você tem uma alimentação saudável, você tem um sono saudável, né? Porque você acaba não fazendo tanta noite. Assim, vai mudando o seu olhar pela vida. Tem que tomar cuidado, como a gente fala, senão as pessoas assim, eu não vou fazer yoga, não, vou ficar esquisito igual a Andréia, dorme cedo, acorda cedo, faz ginástica todo dia, não. Mas isso é gradativo, a pessoa sente a necessidade de fazer. Emagrece como qualquer prática, se você fizer diariamente, se você tomar outros cuidados, como alimentação, beber água, né? Enfim, o yoga emagrece porque você faz essa prática diária. Sabe o que me ocorreu agora? É uma coisa assim, as pessoas têm muita preocupação de manter algumas rotinas, eu tenho que sair, eu tenho que beber, eu tenho que encontrar um grupo de amigos, porque eu tenho a impressão, muitas vezes, que as pessoas não gostam de ficar quietinhas, porque elas precisam estar sempre em movimento, estar sempre socializando. Isso não é também um problema? Não tem, as pessoas não estão fugindo de coisas, tipo assim, eu não quero ir para casa porque eu não quero sentar em frente à televisão, ver uma série daquela forma mais impassível, como se isso fosse algo ruim. E eu pessoalmente não acho algo ruim. Eu já vivenciei vários momentos da minha vida de uma atividade externa frenética, e aí mas ao mesmo tempo eu gostava muito de ficar quietinho em casa, desde muito cedo. Eu gosto muito de televisão. A televisão para mim sempre foi uma babá eletrônica. E eu transitava bem com isso. Mas eu vejo algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de parar o seu ritmo. Ô Jorge, tanto é verdade isso que você está falando, que muitas pessoas estão sofrendo na quarentena, né? Mais do que outras. Não vou dizer para você que para mim está sendo fácil, mas não é tão difícil. Por quê? Não me faz tanta falta sair. Agora, é certo que as pessoas, não vou generalizar e nem sei quem está dentro disso, mas assim, voltar para casa e ficar em silêncio com você mesmo incomoda. Você olhar para você incomoda. Então, quando a gente fala das terapias holísticas, é um olhar para dentro de você que muitas pessoas estão fugindo há anos, há uma vida inteira. Então, ficar em casa, às vezes ainda, vou ficar em casa, vou assistir uma televisão, você ainda distrai, ainda sai um pouquinho do seu olhar para dentro. Mas em algum momento você vai parar. Ficar dentro de casa
e conversar com a pessoa que está do seu lado. É mostrar você. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão incomodadas com a quarentena justamente por isso, porque elas não querem parar e ficar em casa e olhar para dentro de você. O yoga faz isso. E meu professor falava assim, que muitas pessoas, não estranhe, ele falava assim, não estranhe se algumas pessoas começarem a fazer aula de yoga com você e parar e abandonar. Às vezes deixa até pago e nunca mais aparece. Por quê? Dói. O yoga dói no sentido de eu vou ter que ficar comigo quietinha ali, aqueles 40 minutos, aquela 1 hora, eu vou ter que ficar em silêncio, olhando, observando. Tem muita postura que a gente interage com a gente. Eu vou ter que fazer uma postura e observar, porque assim, quando a gente faz as posturas do yoga, para você entender um pouquinho, a gente mexe, por exemplo, vou fazer uma postura que mexe com o meu chakra cardíaco, é meu emocional. Mexeu aqui, alguma coisa me incomoda. Mexeu com a minha garganta, meu chakra laríngeo, alguma coisa me incomoda. Entendeu? Mexeu com o meu plexo solar, opa, peraí, alguma coisa está me incomodando. E eles não sabem por quê. Alguns desistem, não, aquele negócio está me incomodando demais. Tem outras mil desculpas. Ah, eu não tenho tempo, a yoga é muito chata, a yoga... Quem fica, passa por esse momento de olhar para você e segue em frente. Tá? Ó, Então, assim, é muito normal. deixa eu só ler um comentário aqui, da Mafero Oliveira. Esse é o nome desse. Maria Fernanda, Maria minha Fernanda, prima. o que as pessoas têm medo é de olhar para si mesmo. Sim. Olhar para si e olhar assim, porque eu vejo muitos alunos fazendo comparações. Então, quando eu quero fazer yoga, eu quero meu corpo bonito, eu quero colocar a perna aqui. E aí eu olho para mim, eu não consigo fazer isso. E quando eu vou tentando fazer, que ok você tentar, eu vou mexendo dentro de mim. E mexendo dentro de mim, aquilo vai me dando um negócio, né? Eu lembro que eu tenho um amigo que ele falava assim, bom, eu não faço terapia, porque a última vez que eu fiz, eu descobri coisas horríveis sobre mim. E é bem isso. A gente descobre coisas horríveis sobre... E tá tudo bem. Mas não é bom descobrir? Pra mim é ótimo, porque você já descobre, já abraça E vamos aquilo, trabalhar, né? e trabalha aqui. Gente, isso é meu. Que nem o dia que eu fui no mercado e liguei a menina. Gente, eu fiquei com raiva daquela mulher, porque coisa feia, André. Não, isso é meu, peraí. Abraço aquele lado feio meu, acolho ele, como falava uma professora minha, e segue em frente. Olha, eu tenho isso, porque você acha que você é perfeito. Você acha que alguém acha que você é totalmente bom, que você não tem um lado ruim. Não? Sai dessa. Então, assim, é olhar para dentro de você. Então, ficar em casa, fazer yoga e ficar nesse silêncio requer muita vontade de ficar melhor, porque eu garanto para você que fica melhor. Porque Então, eu passei por isso. Eu quero te perguntar, e o que é meditação? A meditação é tranquilizar a mente. Porque o que acontece? Nós temos a mente muito frenética. Por quê? A gente ou está preocupado com alguma coisa que aconteceu no passado e traz aquela dor e fica ali remoendo, ou a gente está preocupado com alguma coisa lá do futuro que eu nem sei se vai acontecer. Então a gente fica ou lá. A gente não fica no nosso momento presente, porque assim, o que eu estou vivendo agora? Aqui, esse momento agora. Eu não estou nem lá no futuro e não estou nem lá no passado, que já foi, né? Isso simplificando a coisa. A meditação, ela faz assim, olha, vamos ficar aqui agora, porque aqui agora tá bom. E quando você fica aqui agora e você descobre que aqui é bom, tudo fica bom. Né? Se eu tô aqui agora com você dentro da minha casa, o que está acontecendo de ruim? O que tem de ruim na minha vida? Nada. Por quê? Porque a minha vida é o aqui agora. Então, a meditação traz você para este momento de ficar no aqui agora e perceber que aqui agora tá bom. E quando você percebe que aqui agora tá bom, você tem uma sensação de gratidão boa. E você não traz essas coisas ruins para o seu dia. Então, por exemplo, acordar de manhã e meditar te faz sentir que o dia inteiro vai ser bom, porque aqui agora estava bom. Se você acordar e falar assim, vou ter que trabalhar, já começa azedo. Aí você sai
e tropeça o dedinho na... Aí você já falou, tá vendo? Eu devia ter ficado dormindo. Aí seu dia azeda. Faz ao contrário, acorda e fala assim, medita. Nosso dia vai ser maravilhoso, pensamentos bons. Funciona. Então a meditação é para trazer essa tranquilidade. Ah, mas é fácil meditar? Porque a cabeça dá assim, né? Né? Não é fácil, né? Não vou dizer que é fácil, mas é Então, possível, né? eu estava pensando aqui, duas palavras que parecem, em princípio, meio óbvias, né? Que é mente ou consciência, que é um Tá. dos pilares também da relação à meditação, né? Que É. você para em alguns minutinhos lá, sintoniza. Você me explicou, inclusive, como faz, achei muito legal. Eu fiz aqui agora há pouco por 10 minutos. Eu tive que colocar uma música bastante suave, porque senão eu não ia conseguir me desligar tão fácil. Mas eu quero testar sem música. E eu fiquei muito pouco tempo também, fiquei só 10 minutos. Tá É, ótimo, imagina, tem gente que não consegue é, ficar nem dois. foi a primeira vez, viu? Que eu falei, olha, eu vou meditar. E aí eu fiquei pensando que você desligar é muito difícil, né? Você citou uma coisa que é a seguinte, as pessoas, eu estava lendo sobre isso, pessoas que têm uma propensão, uma propensão a ficar muito no passado, elas podem indicar um problema de tristeza para depressão. E as pessoas que ficam muito com a mente no futuro são aquelas ao contrário. Elas podem estar tá com o pé na ansiedade, que é um mal moderno, inclusive, não é algo novo, né? Tipo, perdão, não é algo que surgiu por acaso, não, mas é uma coisa que a gente sabe muito presente. Muita informação, muita pressão, muita obrigação, tudo uma coisa meio que em cima de você. Sim. Você cria aquelas expectativas. Como que você vai trabalhar É, mente e consciência? a mente é o nosso racional, né? É o que vai ficar ali maquinando, o que vai cuidar dos seus sentidos, o que vai levar você para lá ou para cá. Então a mente é que é o racional, é o que você está elaborando aqui dentro da cachola, né? Como falava a professora minha do cabeção. A consciência, dentro do yoga, eles identificam que a consciência é algo, seu espírito, tá? Ela é a parte mais espiritualizada. É, Quando a gente fala meditação, as pessoas falam assim: Deus me livre meditar. Quem consegue ficar sem pensar? Eu penso, graças a Deus ninguém, né? Senão você poderia já se internar. Se você não consegue pensar, alguma coisa está errada. Ficar sem pensar não dá. O que dá é para você acalmar esses pensamentos, né? Então, acalmar a mente para que a sua consciência que você entre em conexão com a sua consciência, sabe? Alguma coisa assim, que você consiga ouvir. Teve um evento na Unicamp que eu tive que eu participei de yoga, isso. Que um dos professores daqui de Campinas, ele fez uma encenação que eu achei muito legal. Então tem um grupo de pessoas aqui, um grupo de pessoas aqui. Não, mentira, você está aqui e a sua consciência, vamos dizer Deus, né? A gente geralmente faz uma oração para Deus. Você está aqui, Deus está aqui. E aqui no meio tem uma aglomeração de pessoas. E aí você faz uma pergunta para Deus. Deus, como eu me relaciono com as pessoas? E aí Deus tem a resposta pronta para você. Só que você não consegue ouvir porque as pessoas aqui do meio, que a sua mente, está gritando. Então você fala aqui, manda a resposta para Deus, manda a pergunta para Deus, Deus manda a resposta para você. Só que as pessoas aqui no meio estão... Essas pessoinhas aqui no meio, seu pensamento, gritando. Então você faz uma pergunta e fica lá com o pensamento rebobinando a tua cabeça. E Deus está te dando a resposta e você está lá rebobinando a cabeça. A meditação vai acalmar esses pensamentos para que você consiga ouvir Deus. Vamos dizer, simplificar. Ouvir sua consciência. Ouvir o seu coração. Como eu faço isso, André? Treinando. 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 Treinando.
Eu ia te 5 perguntar minutos por dia. 5 Tá. minutos. 2. Ai, André, eu não consigo conseguir 2. Ótimo, faça. 5 minutinhos por dia. Hora que acordar. Ah, mas eu acordei descansada, tô super boa. Faça a meditação para o seu dia render bem. Vai dormir? Faça meditação. Existem várias maneiras de fazer. Existem meditações guiadas. O YouTube está lotado de meditação guiada. Tem aplicativos de meditação. Que nem você falou, não consigo meditar sem música. Eu amo meditar com música. Eu só faço meditação com música. Consigo fazer sem? Consigo, mas eu acho a música tão mais, entendeu? Me ajuda melhor. Você pode fazer meditação com outra pessoa. Eu guio muitas pessoas na meditação. Eu até estava fazendo as lives, depois eu parei. Mas eu guio as pessoas. Que você vai escutando a voz da pessoa, você vai entrando. Mas você vai. É uma meditação diferenciada, porque você vai entrando dentro da história que a pessoa está conduzindo, que também é válido. Eu aconselho você ir treinando a meditar sozinho, ou com um aplicativo, tá? Com tempo. Deixar lá o tempo, 5 minutos. As primeiras vezes, você, além de não ficar sem pensar, você vai pensar coisas que você nunca pensou. É muito louco. Porque a partir do momento que você fala assim, ok, é só eu ficar aqui sem pensar nada, você tem pensamento que você nunca pensou na vida, aparece naquele momento, na sua meditação. Você pensa, poxa vida, cabeção, em vez de você me ajudar, você me atrapalha. Normal. Não é para você parar de pensar, é para você falar assim, ok, entendi pensamentos, agora vocês ficam aí quietinho num cantinho que eu já dou atenção para vocês. Agora eu quero ficar em silêncio. Uma das maneiras é você pôr a sua atenção na respiração. Outra maneira que eu acho bem interessante é você pôr um aroma para respirar. Pega um óleo essencial de lavanda. Ah, não tem óleo essencial? Pega a lavanda. Incenso foi feito para o ambiente ficar mais aromatizado, para você poder ficar mais calmo. É que o incenso não é aconselhado para todo mundo, tem pessoas que têm alergia da fumaça, enfim. Então, o óleo essencial seria o ideal. Para que aquele aroma faça sentido para você, né? Porque cada óleo essencial tem um sentido e você entra em meditação. Então, assim, existem várias maneiras de meditar. Eu sempre recebo pessoa falando assim, eu não nasci para meditar. Bobagem, não vou meditar, não nasci para meditar. Isso não é para mim. Olha, já tentei. Para mim, eu vou dizer, você não quer. Então tá tudo bem. Se você não quer, tá tudo bem. Agora, não diga que eu não sei fazer. Porque dá para fazer. Não dá. Para mim, é inconcebível uma pessoa dizer que não consegue ficar 5 minutos sentadinha, tentando. Né? Quando você vai fazer ginástica, isso, yoga, isso, musculação, natação, qualquer coisa, no primeiro dia você tem os resultados que você quer? No primeiro mês você tem os resultados que você quer? É a mesma coisa. É um treino, só que é da cabeça. Então, assim, é difícil meditar? Não. Eu digo que não. Basta você querer. Eu não aprendi a meditar. Tem dia que eu não consigo. E tá tudo bem. Eu ia perguntar para você sobre isso. Você já respondeu se todo mundo consegue meditar. Sim, né? Sim, basta ter vontade, Jorge. Dá para meditar. E eu digo, é a cura de muitos males. E mais engraçado ainda, que você... tem gente que vem procurar meditação e até o yoga por prescrição médica. O médico, cardiologista, sei lá, todos os dermatologistas. Eu já vi uma mulher chegou para mim e falou assim, minha dermatologista falou que as minhas acnes é estresse, que eu preciso meditar. Que bom. Quem é essa mulher que eu vou lá dar um beijo nessa mulher? Porque os médicos estão percebendo que muitos males físico tá vindo ou da ansiedade de ficar no futuro ou da tristeza e depressão de ficar no passado. 2 lugares que você não está nesse momento e que está te corroendo. Então, os médicos estão receitando, educadores físicos estão receitando, meditação principalmente. Então, é para todo mundo. Eu acho muito fofo quando eu vejo crianças meditando, porque as crianças estão já nascendo com o computador na mão, com um monte de informação, e essas informações pipocando aqui. Eu acho que as mães que colocam as crianças para meditar, ou meditam junto, tem que ganhar um prêmio.
Tem que ganhar um prêmio, essas mães. Tem que ganhar um mês no spa de férias das crianças. Depois que passar a quarentena. O comentário aqui da Luana: reduz a ansiedade, baixa a pressão arterial e aumenta a concentração. Pois é. Tá vendo? Então, deixa eu te perguntar uma coisa seguinte. Semana passada, preciso contar para vocês, eu participei de uma sessão de tarô terapêutico. E foi uma coisa assim, foi muito forte, porque eu sou uma pessoa muito desconfiada. Jornalista é desconfiado por natureza, e a gente vai treinando cada vez mais para ficar cada vez mais desconfiado e tal. Eu tenho uma briga constante entre a razão e o meu lado mais místico. É uma coisa minha, né? E eu sempre fico assim, quando eu nunca tinha feito, né? Nunca tinha ido em uma sessão, ninguém nunca foi na de tarot, nunca. Mas vai ter umas coisas que ninguém vai saber. Deu que uma ela não travadinha, sabe. Jorge. Oi, voltou? Travou, voltou. Voltou? Então eu pensei assim, ela vai ter que falar algumas coisas que eu sinta que ela viu ali, porque não vai saber. E você foi direta em alguns pontos que me surpreendeu. Isso para mim é muito bom, eu gostei muito. E eu quero que você me conte um pouco o que é isso. O que é essa tarô? O tarô terapêutico. O tarô é uma prática milenar, né? Vem de muitos anos. Antigamente se entendia o tarô como divinatório, né? Que lia o futuro. Ele não tem conotação religiosa, e porque o tarô, na verdade, entrou na minha vida, eu tinha meus 17, 18 anos que eu comprei meu primeiro tarô por curiosidade, escondi porque ninguém podia saber que eu tinha um tarô na minha família. E depois, com o tempo, que eu fui perceber que, depois de muitos anos, que eu fui entender que o tarô não tem essa conotação religiosa. Ele é uma leitura técnica e ele tem muito a ver com a energia, com a sua conexão e tal. Mas o tarô terapêutico, ele levanta questões através das lâminas do tarô, ele levanta questões internas, e aí, Jorge, é quem está preparado para olhar para si, né? Então, eu falo que quem chegou na minha mesa do tarô é porque está realmente no momento de, eu quero me conhecer. Conheço minha vizinha, meu vizinho, mas eu não me conheço, quero me conhecer. E se conhecer dói, né? Então, assim, o tarô terapêutico, ele traz, através das representações das lâminas, movimentos internos seus, né, da pessoa que está lendo, o consulente, para que você fale, legal, ou não tão legal, peraí, eu preciso mudar aqui, eu posso mudar ali, porque assim, a gente tem o livre-arbítrio, a nossa vida pode ser mudada a qualquer minuto, eu posso ser qualquer coisa amanhã se eu quiser mudar, é livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? E as coisas vão se moldando conforme eu organizei. Então assim, o tarô levantou um ponto que eu não achei muito legal, mas eu posso trabalhar isso. Por isso o tarô terapêutico, porque ele levanta assuntos internos seus, de profissional, de relacionamento, do que está acontecendo no seu dia a dia, que você pode seguir em frente ou não, ou falar assim, peraí, deixa eu olhar para isso de uma maneira mais carinhosa e olhar mesmo o que a gente é de verdade, né? Não sou tão bonzinho assim, né? Eu tenho esse lado, e agora? Não, agora vamos lá, é isso que você quer, né? Eu tenho umas amigas que teve uma amiga recentemente que eu li o tarô para ela, ela escutou e ficou assim. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Ela falou assim, não era nada disso que eu queria escutar de você. Tá bom. Tá bom. Eu entendi. Eu falei assim, que o tarô ele não vem aqui abraçar, passar a mão na cabeça. Ele vem aqui dizer pra você assim, escuta, tá bom assim pra você? Que se tiver bom, continua. Não tá bom? Então muda, meu amor. Né? Então dá pra
trabalhar toda essa parte, dá para ver a saúde, se você está cuidando bem da saúde, se você pode continuar desse jeito, se você tem que observar alguma coisa a mais da sua saúde, e aí entra a saúde também mental, que atinge o físico, dá para entender as relações à sua volta, você quer continuar? Então, assim, o tarot terapêutico, ele traz à tona o que está acontecendo, porque a gente, às vezes, percebe, mas não dá a devida atenção àquilo que está acontecendo com a gente. Né? Muitas vezes no final do meu atendimento, os consulentes falam assim, eu já sabia, eu só precisava confirmar. Entendeu? Eu já sabia, é isso mesmo, você tem razão, eu só precisava confirmar. Você sabe que você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Cada vez que eu vejo matérias em TV, hoje, nesse momento agora, a gente acabou outras coisas, não tem momento para isso. Mas, eventualmente, o que as pessoas. Como que as pessoas se definem e tal. E é muito comum algumas pessoas assim. A época do BBB, tinha umas enquetes assim, de acordo com algumas situações que aconteciam na casa e tal. Como que você se define? A pessoa, sua qualidade, o seu defeito. Aí a pessoa falava assim, eu sou uma pessoa muito sincera. Como se isso fosse para... Ela está colocando isso como fosse uma coisa muito positiva. Positiva. E eu comecei a notar que, na realidade, ela está dizendo outra coisa. Ela está dizendo que ela é uma pessoa muito cruel. Que é uma pessoa muito que se coloca nesse manto de ser muito sincero, ela é uma pessoa que não se preocupa com o sentimento alheio. Até uma falta de empatia. Porque uma pessoa que se coloca, eu sou muito sincero, né? Eu vi ontem, inclusive, isso numa fala aí do presidente, em relação a essa coisa de ser transparente. É uma crueldade. Sabe por quê? Porque eu vejo que, assim, você ser honesto, correto, ético, é uma coisa. Mas essa coisa de, eu sou muito sincero, na realidade, a pessoa está se colocando assim, olha, eu não vou perdoar nada de você. E eu vou te apontar todos os detalhes, tô nem aí. Esse tipo de comportamento, de falta de se enxergar corretamente, não acaba sendo um problema para as pessoas? E aí quando elas vão consultar você e você fala para elas coisas que elas não querem ouvir, não é isso? É o sincericídio, né? Eu só vou fazer mais uma colocação. Eu acho muito difícil mesmo as pessoas falarem quais são os seus defeitos. Não é defeito mesmo, olhar para si e falar, olha, eu sou uma pessoa muito manipuladora. Eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu sou uma mãe, por exemplo, que não me preocupo com os meus filhos. Eu tive porque tive. Difícil isso, né? É difícil. É assim, quando a pessoa vem para a mesa do tarô, ela quer soluções. Né? Ela realmente quer uma luz no fundo do túnel. Né? Mas assim, às vezes existe a luz no fundo do túnel. Mas para você alcançar essa luz, nem sempre você vai só passar por flores. Né? Para você chegar lá, você tem que ver os fantasmas, as pedras, os jacarés, enfim. Existe uma delicadeza em você conversar com o consulente. Primeiro você tem que entender até que ponto ele quer realmente... Eu tenho vários clientes, vários consulentes que eu sei que não quer escutar a coisa. Mas eu tenho uma maneira de dizer para ela assim, olha, pergunta para você, em vez de perguntar para o tarô, em vez de você esperar uma resposta do tarô, vou dar um exemplo, sei lá, um exemplo bobo. Um exemplo assim, tipo, será que meu namorado quer continuar namorando comigo? E aí você fala assim, poxa vida, eu não tô nem lendo o tarô dele, eu tô lendo dela, né? Mas enfim, aí a pergunta é simples assim, você quer continuar com ele? Né? Porque se você tá fazendo essa pergunta, será que não é para você a pergunta? Né? Então assim, tem essa maneira de fazer com que a pessoa
tem a resposta dela mesma. De observar que ela tem a resposta dela mesma. Eu acho que ser sincero demais, eu falo que as pessoas cometem o sincericídio, né? E eu acho que o sincericídio, ele entra um pouco em julgamento, né? Então, assim, a gente está querendo fugir disso, né? O Kiki falou que é uma falta de empatia. É uma falta de empatia, de se colocar no lugar do outro e falar assim, de repente ele quer só falar, ele não quer nem sua opinião sobre nada, ele só quer um desabafo. Então, assim, o tarô, ele vai levantar, dentro de todo jogo, ele vai levantar os pontos para a pessoa ir pensando e colocando. Às vezes, o consulente mesmo dá a resposta que o tarô tá ali falando, né? Então, às vezes, não é dolorido? Mas aí às vezes você fala assim, olha, que tal você olhar para esse lado dessa forma? Porque assim, a gente tem que olhar os nossos defeitos. Eu tive uma pessoa que eu conheci na vida que falou que não queria ter filho e teve. Porque teve, mas ela não queria. Só que assim, quando ela fala isso, ela não sabe o tanto que ela tá sendo sincera com ela, mas o tanto que ela tá machucando as outras pessoas. Eu tô falando meu lado ruim, eu assumi meu lado ruim, sei lá, se é que é ruim, né? Também isso é um julgamento, mas eu tô falando, mas o quanto isso ela não tá machucando as pessoas. Então, talvez a sinceridade dela de mostrar o lado que ela abraçou não seja tão bom para as pessoas que estão ouvindo. Né? Então, é muito delicado, é uma linha muito tênue de ser sincero, não ser sincero, ou não falar nada. Eu tô praticamente assim, ó, a não ser que veio na minha mesa do tarô, eu falo assim, eu fico assim, ó, você me pergunta uma coisa, eu... tipo, tá. Nem sim, nem não, porque você não sabe o que a pessoa realmente quer escutar, né? Sincericídio não é legal. Nosso tempo está acabando. Infelizmente, o assunto é sensacional. Gostoso. Né? Muito bacana. Eu super te agradeço. Eu queria que você falasse como que as pessoas podem te encontrar para ter... Porque nós fizemos uma... Só para explicar. Nós fizemos o tarô terapêutico via WhatsApp. Eu achei sensacional. Eu não imaginava nunca que ia ser assim. Me conta um pouquinho como que as pessoas vão te encontrar. Então, pode me encontrar aqui no Instagram, né? E a gente marca uma sessão online. Agora, em tempo de quarentena, eu estou fazendo só online. Eu faço os dois. Eu tenho cliente nos Estados Unidos, Rio de Janeiro, enfim, Goiás. Então, dá para fazer por WhatsApp. Pode me chamar no Instagram. Eu tenho um outro Instagram que é específico para leitura de tarô, que é o Andrea Moriá. Deixa eu ver se alguém pode escrever aí para mim, porque agora eu não consigo escrever. Andrea Moriá, e ali também, além de eu falar dos óleos essenciais, da terapia holística, falo do tarô, e também pode chamar por lá. E lá eu passo o telefone e a gente agenda um horário. É 1 hora mais ou menos, de 50 minutos a 60 minutos o atendimento. É bem gostosinho também. Nossa, na verdade, foi assim, ótimo. que muitas pessoas olha lá, o que colocou para mim, André Moriá, muitas pessoas preferem fazer presencial, e também é gostoso, eu também gosto. Mas aqui, como agora a gente não pode, a gente faz tudo online. Perfeito. Isso. Ó, muito obrigado, tá? Eu achei... Eu que agradeço. Muito bacana da sua parte aceitar esse bate-papo. E quer falar uma coisinha? Pode falar. Não. É que o pessoal está colocando no Instagram, eu ia falar, agradecer a Érica. Perfeito. Olha, muito obrigado, tá? Nesse bate-papo, eu encerro a semana, que foram umas lives muito legais, né? Foi muito produtivo. Né? E aí eu já estou sabendo que tem um monte de gente fazendo live agora, gente que nem estava fazendo antes. Que ótimo, que faça. É bom. Mesmo, tá legal, bater papo é bacana. Qualquer informação que é levada é bacana. Ó, muito obrigado, tá? Tudo de bom para você. Eu que agradeço. Tá agradeço bom? De coração o papo, a amizade de muitos anos. Falar o assunto que eu amo, eu agradeço de coração. E realmente foi gostoso. O pessoal falou, que acabou, realmente estava muito gostoso. Gratidão. Muito obrigado, viu? Boa noite.
Boa noite. Beijo a todo mundo aí.